E no quadro Semeando Direito, o Dr. Marcelo de Pieri fala sobre as políticas públicas voltadas ao setor agrícola. Bom dia a todos. O quadro Semeando Direito tem apresentado aos senhores e às senhoras alguns aspectos da política agrícola que é adotada no país. Esse tema da política agrícola é importante porque ele faz parte de um contexto maior, que é a questão do Estado adotar e implementar as chamadas políticas públicas. As políticas públicas estão previstas como obrigação do Estado na Constituição Federal. Existem várias espécies de políticas públicas, como para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Não é diferente a questão da política pública voltada para o setor agrícola. A Constituição também prevê que o Estado brasileiro, a União, deve implementar essa política pública voltada para o setor agrícola. A política pública, portanto, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Ela ultrapassa a vontade de meros governantes. Dentre estas políticas públicas voltadas para a agricultura, nós conhecemos a questão do fomento à regularização fundiária, a questão do fomento ao crédito rural, do fomento à questão do preço mínimo para o produto agrícola. Um aspecto importante e que é evidente que traz muito interesse para o produtor rural é o que diz respeito ao crédito agrícola, por meio do qual o governo federal disponibiliza recursos para que o produtor possa formar a sua lavoura, para que ele possa atingir a produtividade e a comercialização dos seus produtos. No entanto, nem sempre essa política pública voltada para os créditos agrícolas são formatadas da forma correta e nem sempre são operacionalizadas da forma correta. Um exemplo disso diz respeito à questão dos juros remuneratórios do crédito agrícola. O crédito agrícola ele é composto por recursos controlados e por recursos ditos livres, disponibilizados livremente pelas instituições financeiras perante os produtores. O Conselho Monetário Nacional é o responsável por fixar qual é a taxa de juro por esses recursos que são destinados ao crédito rural. De modo que há a previsão de que os recursos controlados devem se limitar no juro de 12% ao ano. No entanto, o Conselho Monetário Nacional, há tempos atrás, quando foi falar sobre os juros remuneratórios nesses chamados recursos livres, ele deixou em aberto essa questão, dizendo que isso seria livremente pactuado entre as partes. Diante disso, as instituições financeiras começaram a entender que não haveria para esta fonte de recursos limitação de juros no patamar de 12% ao ano. Razão pela qual começaram a praticar juros de 18%, de 20% até 28% sobre esses recursos disponíveis. Recentemente, o STJ visitou esta matéria e fixou a tese de que, mesmo para os recursos livres, não existindo fixação pelo Conselho Monetário Nacional desta limitação de juros, isso não significa que há ampla liberdade para as instituições financeiras fixarem o juro que elas bem entendem. Há também que ser respeitado a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, ainda que o Conselho Monetário Nacional não tenha fixado isto expressamente. Esta é uma questão importante para todos aqueles que têm captação de recursos por meio do sistema de crédito agrícola. Fiquem atentos, revisem seus contratos, busquem orientação do profissional de confiança para a verificação sobre esta questão, se o seu contrato está ou não formatado dentro dos limites que o STJ tem fixado. Qualquer dúvida sobre esse tema, encaminhe seus questionamentos à produção do programa, que teremos a satisfação de poder atendê-los com a resposta. Muito obrigado.